com outros estudos, nós viemos para cá e vamos atuar aqui na área do Porto de Santos por tempo determinado pelo comandante militar do Sudeste. A gente pode falar em uma ocupação do porto pelas Forças Armadas? Nós não estamos ocupando o porto porque as Forças Armadas estão na parte externa do porto. Sim. A Guarda Portuária e a Marinha do Brasil estão cuidando da guarda e da propriedade do muro para dentro. As Forças Armadas, no caso, o Exército e a Aeronáutica, mais a Polícia Militar e as outras forças estão trabalhando do muro para fora. Então, nós estamos cuidando das vias públicas, que são os principais eixos por onde os caminhoneiros passam. Estou perguntando sobre as escoltas aos Olha, caminhões. nós estamos oferecendo escolta. Começamos na primeira hora, praticamente os caminhões só desciam com escolta. Mas passado 1 hora, 2 horas de operação, por volta das 9 horas, 10 horas da manhã, os caminhoneiros já sentiram confiança e começaram a partir por conta própria, principalmente as viaturas de grãos. E já tem um número de quantos caminhões conseguiram entrar? Número de caminhões em relação àqueles que estavam parados e agora que conseguem acessar o Porto de Santos? O número exato, quem controla é a Companhia Docas do Estado de São Paulo, né? Ela deve ter esse número mais apurado. O que eu posso lhe dizer é que todos os caminhões que entraram na lista agendada para descer para o Porto de Santos foram escoltados ou vieram por conta própria e vieram. Teve comboio com mais de 100 caminhões. Um deles teve mais de 100 caminhões. Então, é um número... Aqui em São Paulo não tem nenhum número pequeno. É tudo macro. E em Santos é o macro do macro. Realmente, o Porto de Santos é uma coisa a ser estudada logisticamente. Então, para mim, que sou leigo, né, na parte de logística, eu fiquei assombrado com os números. Quando fala 200 caminhões, 300 caminhões, 700 caminhões no pátio, são os números números médios aqui do Porto de Santos. Nesse momento ainda tem algum ponto de aglomeração de caminhoneiros dentro do Porto de Santos? O senhor já falou que nas estradas não tem mais. Dentro do Porto de Santos não tem. Alguns pequenos manifestantes ainda estão aglomerados, 5, meia dúzia, 10, em pontos isolados do lado de fora do porto, mas não estão bloqueando as vias, porque as Forças Armadas estão junto com eles, garantindo o fluxo. Então, existe um ou outro ainda aguardando ver o desenrolar da manifestação, mas ao mesmo tempo em que ele assiste o comboio passando ali pacificamente. Hoje, quinta-feira, feriado, qual é a atuação dos militares? Ainda há a abordagem desses caminhoneiros? Como é que está sendo a atuação hoje? Completamente. Nós vamos continuar fazendo as escoltas, trazendo os caminhoneiros que estão dispostos a deixar suas cargas no terminal e seguir viagem para os seus destinos, para suas casas, para suas residências. E nós convocamos, as Forças Armadas convocam a todos esses caminhoneiros que ainda, por algum motivo, não estão retomando ao trabalho, que retomem. As Forças Armadas, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a ANTAC, a Guarda Portuária e todas as outras agências estão aqui para garantir o fluxo e a segurança de trabalho desses caminhoneiros. Agora, a pergunta sobre as eventuais prisões que podem ter acontecido. Não foi necessário empregar a força e nem o cerceamento da liberdade de ninguém. A atual situação permite que, por exemplo, os militares realizem prisões, o Exército, Marinha, realizem prisões? Como é que funciona isso juridicamente? Nós estamos cumprindo o decreto presidencial, né, 8932, da garantia da lei da ordem, estabelecido pelo Presidente da República, que é um ato que a Constituição permite. Caso seja necessário, a Força Armada pode deter esse manifestante, ou seja lá, ou quem estiver violando alguma norma federal, estadual ou municipal e encaminhar para os órgãos competentes, no caso a Polícia Militar ou a Polícia Federal. Em relação ao Estado, a pergunta sobre se o porto é o ponto mais crítico. Eu não sei dizer com relação aos outros, às outras unidades, os outros grandes comandos fora aqui da minha área. Mas aqui no Porto de Santos, o que eu posso lhe garantir é que as vias de acesso, imigrantes Anchieta, completamente liberado, acesso ao porto, completamente liberado,
e pequenos pontos de manifestação pacífico, o que é muito bom, utilizando aí o direito de se manifestar, mas sem pedir ou trazer maiores problemas para a sociedade. Já foi passado algum tipo de previsão sobre o tempo que o Exército vai permanecer, o Exército, a Marinha, e até para o normal funcionamento do porto? Já existe uma previsão nesse sentido? O decreto que foi instituído para a operação de garantia da Lei da Ordem está previsto ir até dia 4 de junho, podendo ser prorrogado. Então, nós estamos em condições de operar até o dia 4 de junho. Caso venha a ordem superior, prorrogamos a nossa operação. General Porto, comandante do Exército na Baixada Santista, concedendo essa entrevista coletiva. Nesse momento, para ficar bastante claro, os caminhoneiros em todo o Brasil que se dirigem ao Porto de Santos, está tudo ok, pode vir com toda a tranquilidade. Pode vir com toda a tranquilidade. Navios da Marinha ainda estão presentes? 2 navios da Marinha estão presentes. Um navio Bahia, multifunção, e um navio patrulha. Os 2 estão operando, o navio multifunção está operando com 2 helicópteros a bordo e uma tropa de fuzileiros com mais de 260 homens. E esse navio patrulha garante o movimento dos navios na entrada e na saída do porto. Eu tenho uma pergunta para o delegado da... Claro. Vocês estão fazendo algum levantamento? Bom, a gente continua acompanhando essa coletiva que acontece agora no Litoral Paulista, a respeito do Porto de Santos, uma operação realizada durante a madrugada, garantindo assim que as atividades comecem a voltar ao normal no Porto de Santos. Vocês têm acompanhado nesses últimos anos os trabalhos da Polícia Federal. O que a Polícia Federal melhor desenvolve são atividades de inteligência, ok? Para instrução de seus procedimentos criminais. E também para poder informar aos órgãos quando há uma situação como essa, situações extraordinárias. Esse trabalho está sendo realizado, já há inquérito instaurado. Obviamente que as investigações irão correr sob sigilo, não é possível fornecer maiores informações agora, sob pena de prejuízo às próprias investigações. Mas os responsáveis por quaisquer atos criminais serão devidamente indiciados. Alguma suspeita de lockout aqui na Baixada Santista? Não. Nenhuma suspeita? Não. Não é só um inquérito, só para ficar claro. É um inquérito que está avaliando toda a situação da cidade. Não. É um inquérito para a circunscrição da cidade de Santos e região. Tá? Alguém mais alguma pergunta? Então, mais alguma coisa, General? Eu só gostaria de agradecer a todos que disponibilizaram seu tempo e vir até aqui e poder transmitir aí à população as informações da Operação Caiçara. Eu faço votos que os próximos, que os caminhoneiros que ainda não se movimentaram com suas cargas, façam isso com a maior tranquilidade possível, que o Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga, vai estar aí em condições de apoiar a qualquer uma dessas ações. Muito obrigado. Bom, a gente acompanhou a entrevista coletiva do Comando das Forças Armadas, que aconteceu agora, né, ao vivo no litoral, falando a respeito do Porto de Santos. O Porto de Santos ainda era uma das áreas em que registrava poucos manifestantes tentando bloquear a entrada, como estava acontecendo desde o início da greve dos caminhoneiros. Aí aconteceu essa operação, chamada de Operação Caiçara, como eles explicaram, durante a madrugada, e, portanto, o porto está liberado, já voltando aí com todo o fluxo de grãos que estava retido, já foi escoado, e aos poucos também normalizando todas as suas atividades. Agora a gente vai para o intervalo, na volta você vai ver. Conta de luz ficará mais cara em junho. É a primeira vez